Na biologia hoje iremos falar um pouco sobre os carboidratos, lipídios e proteínas. Os carboidratos, ou glicídios, são moléculas orgânicas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São classificados em monossacarídeos daqueles que apresentam somente uma molécula de glicose. Temos as pentose, que são moléculas de glicídios que apresentam apenas 5 carbonos em sua composição. Temos a ribose e a desoxirribose, que é componente do DNA. As hexoses são moléculas de glicídios que apresentam 6 carbonos em sua constituição. Temos as frutoses, que fazem parte da composição das frutas e também do esperma. A galactose, que é o açúcar do leite, e a glicose, como molécula simples. Os disacarídeos. Temos a sacarose, formada pela glicose e mais a frutose. Está presente na cana-de-açúcar e na beterraba, e comercialmente é encontrada na forma com o nome comercial de açúcar de mesa. A lactose é o açúcar presente no leite, é formado pela união da glicose e da galactose. A maltose é um açúcar formado pela união de 2 moléculas de glicose e vendido comercialmente como nome de xarope de milho. Os polissacarídeos. Temos o amido, que é formado pela união de várias moléculas de glicose, formando um polímero. Esse polímero, o amido, é a reserva energética dos vegetais. Ele está presente em vários alimentos, temos entre eles o pão, a batata doce, a batata inglesa, o arroz, o feijão, o milho, e ele é proveniente do processo da fotossíntese feito pelos vegetais. O glicogênio é a reserva energética presente nos animais e fungos. O glicogênio ele é um polímero de várias moléculas de glicose. Após uma refeição rica em glicose, essa glicose passa para o sangue e ativa as células do pâncreas, que libera a insulina e estimula o fígado a absorver a glicose em excesso no sangue, que é guardada sob a forma de glicogênio. Após um período prolongado de jejum, após 4 horas, a concentração de glicose no sangue baixa e as células alfa do fígado, do pâncreas, são estimuladas a liberar o glucagon, que irá agir no fígado, estimulando a quebrar a molécula de glicogênio e liberar a glicose para o sangue novamente. Os lipídios. Os lipídios são substâncias orgânicas insolúveis em água. Os glicerídeos, eles, na forma insaturada, são os óleos vegetais. Em temperatura ambiente, se encontram em estado líquido. As gorduras saturadas. As gorduras saturadas em temperatura ambiente se encontram em um estado sólido ou semissólido. São encontradas nas carnes, na gordura suína, na manteiga e no azeite de dendê. As proteínas. As proteínas são macromoléculas formadas por uma sucessão de moléculas menores conhecidas como aminoácidos. Imaginemos que esse muro seja uma proteína e que ele é formado por vários aminoácidos, que são os tijolos. Então, vários tijolos formam um muro e vários aminoácidos formam uma proteína. Nós vemos aí também vários alimentos ricos em proteína: peixe, ovos, queijo, leite e uma coxa de frango. Esses alimentos são ditos construtores, porque eles dão os aminoácidos necessários para que o nosso organismo construa as nossas próprias proteínas. As proteínas exercem várias funções dentro do nosso corpo: função estrutural, função hormonal, produzindo hormônio, insulina, glucagon, também a formação de albuminas, reservas, e também tem função de defesa na produção de anticorpos, e enzimática na produção de enzimas que aceleram os processos metabólicos. Olá, boa noite. A gente vai começar a tratar aqui sobre os conteúdos matemáticos da nossa sala de aula invertida, tá? A gente tem que relembrar para a nossa atividade na sala de aula invertida sobre o que são números decimais e as operações, basicamente, tá? Eu coloquei só um exemplo aí do que é um número decimal, tá? Esse número decimal é 14,376 milésimos. O 14 é a parte inteira e o 376 é a parte decimal que a gente tem, certo? O 3 é o décimo, o 7 é o centésimo e o 6 é o milésimo. Só relembrando conceitos
que a gente viu anteriormente, tá? E o que eu tenho que focar aqui com vocês é as operações com decimais, tá? A primeira operação, que é a operação bem mais fácil que tem, que é a adição e subtração, tá? O que a gente tem, eu coloquei o passo a passo para a gente fazer. Coloquei alguns exemplos. Primeiro passo para fazer uma adição ou subtração de números decimais é igualar o número de casas decimais com acréscimo de zero. Você vai observar se tem a mesma quantidade de casas decimais. Se não tiver, acrescenta o zero. E o segundo passo, colocar os números, armar sua conta, vírgula embaixo de vírgula e efetuar a sua adição normalmente, certo? Tanto vale para adição e para subtração esse passo. A multiplicação é uma que a gente vai utilizar muito na nossa atividade, certo? A multiplicação de decimais. O que a gente vai fazer? Arma sua conta normalmente, multiplica os números normalmente, como os números decimais fossem números naturais. E o que você vai fazer no final? Você vai observar, digamos, aí no primeiro exemplo eu estou multiplicando 3,49 vezes 2,5. 3,49 tem duas casas decimais, mas o 2,5 só tem uma casa decimal. Quando você fizer seu resultado final lá, você vai colocar o seu número com 3 casas decimais, ou seja, 2 mais 1 a casa decimal, 3 casas decimal, e colocar a sua vírgula normalmente. Você tem que contar o número de casas decimais da sua multiplicação e obter seu valor final, certo? Coloquei outro exemplo só para relembrar. Na divisão que a gente vai ter, coloquei o primeiro exemplo para vocês, 0,6 dividido por 0,02. O que a gente vai fazer? Também coloquei o passo a passo para vocês relembrar. O que a gente tem que fazer nesse exemplo? Igualar o número de casas decimais com acréscimo de zero, como lá na adição. 0,6 só tem uma casa decimal e 0,02 tem duas casas decimais. A gente vai colocar mais um zero no 0,6, que vai virar 0,760, e vai igualar os dois com o número de casas, que é duas casas decimais agora. Tá, colocou isso, suprimiu o número de vírgulas, você vai fazer o quê? Se tá com duas casas decimais, você vai andar duas casas decimais para frente, ou seja, 0,60 vai virar 60 e 0,02 vai virar 2, ou seja, você vai fazer a divisão de 60 por 2, que todo mundo sabe que é 30, tá? Bem fácil, só relembrando para vocês. O cálculo do IMC. O cálculo do IMC, esse IMC significa Índice de Massa Corporal. É uma forma que é usada para a gente medir o índice de massa corpórea do nosso corpo. Para a gente fazer isso, a gente precisa do dado do nosso peso e da nossa altura, certo? Tá aí a forma e tem uma classificação. Se eu calculei o meu IMC, tá aí, deu entre 18,5 e entre 25 o IMC, eu tô com peso normal, entre 25 e 30 eu tô com excesso de peso e assim por diante, certo? Uma informação importante que a gente tem aqui, que já foi tratada, é a definição de caloria e quilocaloria. Uma informação extremamente importante é que a caloria aqui é a unidade de medida que a gente usa, e a quilocaloria também. Mas eu posso transformar elas duas. Eu posso ter, aqui como eu estou trazendo para vocês, é que uma aqui é múltiplo, a caloria é múltiplo da quilocaloria. Ou seja, os dois têm uma ligação muito importante, tá? O que eu estou trazendo para vocês é que quilocaloria, que é KCAL, é equivalente a 1000 calorias. Lembrem, quilocaloria ou quilocaloria é igual a 1000 calorias, ou seja, a caloria daí, o múltiplo da caloria, que é a quilocaloria, que a gente pode transformar uma unidade de medida em outra, tá?
Outra coisa que a gente tem que lembrar para a nossa atividade é da regra de 3 simples. Eu vou trazer para a definição para vocês e vou trazer um exemplo que é bem simples, que a gente pode utilizar também nessa questão da alimentação, tá? Regra de 3 simples é um processo prático que envolve problemas que eu tenho 4 valores, dos quais a gente só conhece 3, certo? E a gente quer determinar esse último valor que a gente não sabe. Eu trouxe um exemplo bem prático para vocês que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e ver que a regra de 3 simples está no nosso dia a dia, tá? Em uma confeitaria são utilizados para uma receita 3 ovos, tá? Essa quantidade de ingredientes, das demais ingredientes, rende 7 porções, ou seja, com 3 ovos em uma receita, a gente rende com essa receita 7 porções. Nesse sentido, para um rendimento de 35 porções, quantos ovos serão necessários? Ou seja, observe, a gente tem 4 valores envolvidos, do quais eu não sei, que é o valor que eu tenho que descobrir com a minha proporção, certo? Regra de 3 simples é uma proporção, você tem que descobrir se seus valores são diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse caso, são diretamente proporcionais e a gente vai fazer a famosa meio pelos extremos, a famosa regrinha meio pelos extremos, ou seja, que aqui eu tenho que de 3 ovos equivale aqui, é igual, rende 7 porções, mas para x ovos que eu não sei, rende 35. Quando você fazer meio pelos extremos, vai dar uma equação no primeiro grau que todo mundo consegue resolver já, certo? Para o final aqui, eu queria lembrar para vocês uma importante informação. Para a aula que vai acontecer nessa quinta-feira, vocês têm que saber do seu peso. Lembrem, venham com o peso já anotado de vocês, quanto vocês pesam, tá? Muito importante, tá? Então, obrigada e até mais.